ler com vocês Lucas capítulo 11, dá uma olhadinha comigo. Lucas capítulo 11, de 5 até o versículo 13, dá uma olhadinha, porque na semana passada a gente começou a estudar o texto, mas nós sabíamos aí que o horário não seria oportuno a gente avançar muito, então nós paramos. Então eu vou ler o texto de 5 a 13 e depois eu explico, tá bom? Vamos caminhar então com vocês aqui, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Lucas 11, de 5 a 13. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, meu amigo, a porta está fechada, os meus filhos também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar nada. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se ele pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês, que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos a Deus que o Senhor, mais uma vez, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração. Aqueça, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra. Traga uma reflexão da Tua parte que venha mudar o nosso conceito em relação à oração. Nos ajude, ó Deus, a melhorar a cada dia e que a Tua palavra traga fé ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz e a Tua voz vai nos levar no caminho da fé. É assim que cremos, por meio da Tua palavra, e assim nós oramos em Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós estamos então na parábola do amigo à meia-noite. Essa parábola, como eu já disse na semana passada, ela está na esteira do discurso de Jesus, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Os seus discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, ensina-nos a orar. E aí então Jesus passa aquele modelo de oração que nós conhecemos, como a irmã Cleusa, inclusive na última aula da EBD, disse para nós, a oração modelo, ou oração do Pai Nosso. E Jesus então ensina os seus discípulos a orar pelo pão, a orar pedindo que o nome de Deus seja santificado, a pedir que o reino de Deus venha, e parece que nós estamos meio que distanciados dessa oração, que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha o controle do Senhor, o domínio. Lembrando que a questão do reino, quando o rei chega, ele vai simplesmente dominando tudo. O pão nosso cotidiano, do dia a dia, nos dá hoje, essa nossa oração de pedir a Deus aquilo que é importante para o nosso suprimento diário, perdão dos nossos pecados, assim como nós perdoamos. E Jesus então vai ensinando os seus discípulos a orar. Ele fala o seguinte, olha, e ele fecha aqui em Lucas, essa oração um pouco mais curta, mais condensada: não nos deixes cair em tentação. E nós somos tentados aí todo dia
o dia inteiro, numa sociedade completamente corrupta, numa sociedade completamente dominada pelo pecado. Então essa oração de Jesus é muito atual e nós estamos diante dessa perspectiva. E Jesus fala o seguinte: disse-lhe mais ainda. Então Lucas está falando, olha, Jesus está falando de oração e por meio da oração, ou por conta da oração, Jesus conta uma parábola que deve nos levar à oração. E Jesus então vai falar de um amigo, que eu já expliquei isso na semana passada, que recebe uma pessoa à meia-noite batendo em sua porta, pedindo pão. O pão aqui tem a ver com acolhimento ao estrangeiro, ou acolhimento ao viajante que estava chegando. Não receber ou não acolher um viajante, ou não oferecer pão, não oferecer estadia, hospedagem, era uma falta de respeito, era uma falta de hospitalidade, e dentro da cultura judaica ainda era uma afronta a Deus, porque não estava cuidando do próximo, não estava estendendo a mão. Então é dentro desse contexto que Jesus está aqui falando para nós a respeito da oração. E Jesus está falando o seguinte: olha, à meia-noite. Então imagina a cena, eu já falei isso na semana passada, uma pessoa chegando na sua porta, batendo à meia-noite, falou, ó, preciso de 3 pães, aqui eu expliquei também essa questão dos 3 pães que está aí no versículo 5, empresta-me 3 pães, e aí o camarada lá de dentro da casa fala, ó, não fica me importunando não, a porta está fechada, meus filhos estão dormindo, lembrando que para ele chegar na porta, ele teria que se locomover, chamar os filhos, lembrando que eles dormiam em esteiras e tal, então teria ali todo uma logística meio complicada, e aí ele fala o seguinte, olha, eu não posso levantar, mas esse camarada que está precisando do pão, ele fica lá insistindo, e aí Jesus fala e usa essa expressão da importunação, ou seja, se um amigo seu ficar batendo na porta, se ficar te importunando, para você ficar livre da importunação, ou seja, desse pedido com insistência, você não concede o pão, você não fala assim, ó, meu amigo, toma o pão e deixa eu dormir em paz, vá para tua casa, porque assim, imagina a cena, meia-noite o cara está lá na sua porta batendo e você fala assim, ó, eu não tenho, passa amanhã. Não vou te estudar, e o cara continua, aí da 00:15 o cara está lá, ó, meu amigão, e isso vai cansando, vai importunando. Então o que Jesus está mostrando é o seguinte, as nossas orações deveriam ser marcadas pela perseverança, como eu disse na semana passada. Então, a partir disso, nós precisamos entender que Jesus aqui está falando da perseverança. É claro que Deus não se incomoda com a nossa oração, e a importunação para nós é diferente desse contexto de importunação que Jesus está falando. O que Jesus está falando é o seguinte, nós precisamos ter persistência, nós precisamos ter perseverança. Se nós confiamos no cuidado e no amor de Deus, que é o nosso Criador e Pai, nós devemos crer que Ele irá nos atender no tempo dEle. O problema é que nós, contaminados hoje por esse movimento e essa nossa sociedade, né, completamente acelerada, rápida, imediatista, queremos tudo para ontem, queremos uma resposta na hora, e a oração nos ensina que esse hábito espiritual de conversa com Deus, de falar com Deus, enquanto nós estamos clamando, enquanto nós estamos pedindo, nós já precisávamos agradecer, nós precisamos inclusive ter esse entendimento, você pede a Deus e você já pede agradecendo, você já pede louvando, você já pede crendo que o Senhor vai responder. O problema é que nós nos esmorecemos na oração, o problema é que nós desanimamos, o problema é que nós abandonamos a nossa agenda de oração. Nós começamos, na verdade, a orar bem, ou orando bem, nós começamos a orar bem, mas depois deixamos de orar. Na virada do ano, o pessoal fala assim, não, esse ano será um ano que eu vou orar muito. Mas chegou fevereiro, ele já esmoreceu nos seus pedidos, ele já meio que... Quando alguém está doente, por exemplo, a gente fala assim, vou orar por você e pela sua família. Só a pessoa melhorar, a gente já começa a esmorecer. Quem aqui nunca parou de tomar o remédio depois que melhorou? Não é assim? A gente para.
Aí o médico fala para você assim, ó, faça uma caminhada, coma mais saudável, aí você começa a melhorar, você começa a sentir os benefícios daquilo ali e você começa a parar. Infelizmente, irmãos e irmãs, o que Jesus está falando é basicamente isso. Não apenas comece a orar, permaneça orando. Não deixe de orar. Converse com o seu Deus. Se não somos atendidos como nós queremos e no tempo que queremos, nós não podemos desistir do hábito e dessa disciplina espiritual que é a oração. Lembrando que Deus atende e cuida de nós no tempo certo, no tempo oportuno. É muito bonito, é muito lindo ouvir testemunhos de pessoas que oraram por situações por mais de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Tem uma canção completamente, na minha opinião, herética. Eu não morrerei até não ver as promessas de Deus. Alguns cantam. Abraão morreu sem ver as promessas de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós poderemos orar por algumas circunstâncias e não ver os frutos da nossa oração. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus responde às nossas orações de acordo com a sua soberana vontade. Não somos nós que sabemos o melhor para a nossa vida, é Deus. E Deus faz tudo na hora certa. Já diria a minha avó, Deus não chega atrasado, Deus não demora. Tem um ditado popular que diz, Deus tarda, mas não falha. É um erro pensar assim. Tudo acontece no jeito de Deus, no tempo de Deus, e oração tem a ver com disciplina, com hábito, como eu já disse, a igreja. E só aprende a orar quem ora, e só deseja orar mais quem vive orando sem cessar. Agora, interessante que quando Jesus olha a notícia de que seu amigo Lázaro estava completamente enfermo, Jesus não sai correndo para atender Lázaro. Lázaro vem a falecer e algumas pessoas chegam para Jesus e falam, olha, mas se o senhor estivesse aqui, até as próprias irmãs, né, Maria e Marta, chegam para Jesus e falam, mas se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que o senhor chegou atrasado. E nós precisamos entender que a disciplina da oração vai mostrar para nós que às vezes nós é que estamos desfocados em relação à oração. Por quê? Nós já aprendemos isso na nossa jornada e você, no início da sua caminhada cristã, já aprendeu, e eu quero revisar com vocês, que nós temos 3 respostas da oração. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, Deus fala assim, eu irei te abençoar de acordo com esse pedido. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes nós oramos e Deus responde. Temos vários, inúmeros testemunhos dessa maneira. Hoje mesmo estava conversando com o irmão, que já citei aqui, ele falou, olha, Deus encaminhou tudo no tempo certo, de acordo com a vontade. Estive na casa da irmã Neide no comecinho da semana, olha, tudo foi encaminhado no tempo certo. Então Deus disse sim. Deus ouviu a oração e falou, sim, eu te abençoo. Sim, eu vou te ajudar nisso aqui. Sim, eu vou conceder aquilo que está no seu coração, porque isso que está no seu coração, na realidade, é a minha vontade. Sim, responde com sim. Mas Deus também responde com não. Não, eu não irei conceder isso que você está pedindo, porque isso aí está fora da minha vontade. Tem uma irmã, domingo ela falou assim para mim, pastor, acho que foi domingo retrasado, ela falou, pastor, eu dou graças a Deus pelos nãos de Deus na minha vida, porque se Deus ouvisse algumas das minhas orações tolas e infantis, ou sem maturidade lá da minha adolescência, eu não teria minha família hoje. E eu me lembrei inclusive da frase do C.S. Lewis, quando ele diz assim, algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Ninguém gosta de ouvir um não. O meu pastor fala isso, diga não para uma pessoa e você vai ver se ela gosta de você mesmo ou não. Fala não, não vou te ajudar, não posso fazer isso, e você vai ver a reação da pessoa. Agora, Deus nos ama e por nos amar Ele diz não. Eu já disse isso inúmeras vezes, eu dou graças a Deus por inúmeras orações que eu fiz e Deus disse não.
Não vou te atender, não vou fazer isso por você. E a gente tem alguns problemas em relação a isso. A gente pensa, e aí fomos educados de uma maneira muito equivocada, biblicamente falando, que Deus sempre responde sim. E Deus estaria então criando filhos mimados, e nós não podemos ser filhos mimados, até porque Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Então ele fala não. E alguém fica escandalizado, meio chocado. Ele disse não para Paulo. Paulo vai orar para Deus e fala o seguinte: Deus, eu tenho espinho na carne, esse negócio aqui está difícil, não estou aguentando isso, estou na luta, estou passando um momento de aflição, isso aqui está não sei o que, está me incomodando. E Deus fala assim: não vou tirar o espinho na carne. Paulo, uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira vez, Deus diz o seguinte para ele: Paulo, a minha graça te basta, meu filho. A minha resposta para esse pedido seu é não, não vou te atender. Agora, outras orações que Paulo fez, que Deus disse sim. O próprio apóstolo Paulo, em alguns momentos da sua jornada, queria fazer algumas viagens, e ele diz que foi impedido pelo Espírito. Deus disse não. Você tem esse desejo, você quer ir em tal cidade, mas o meu desejo é não, você não vai. E Paulo diz isso com clareza, falou: eu fui para tal lugar, eu fiz isso no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Agora, tudo isso para dizer para vocês que nós temos o sim de Deus, o não de Deus, e temos o espere um pouco. Aqui no espere um pouco nós precisamos ter o entendimento que às vezes Deus fala assim: eu até vou conceder isso para você, mas não agora. Espera um pouquinho, fica de stand-by, dá uma pausa. E a gente não gosta disso. Que essa foi a minha dinâmica de oração. Deus, eu preciso de uma esposa. Aí Deus falou assim: espera um pouco, meu filho. E eu peguei e fui namorar. E aí Deus falou: não é essa daí não. Senhor. Até o dia que Deus falou: não, essa daí a escolha é sua. A minha escolha para você está guardada, espera um pouco. Aí não preciso falar mais nada, né? Até o dia que a Natália olhou para mim e falou assim: a gente precisa entender. Tem uma situação que envolve a minha vida com a Nova Canaã, que para mim foi um tratamento de Deus. Quando eu não pude vir no primeiro convite que a igreja me fez, o que a igreja teve que entender da parte de Deus? Não, espera um pouquinho. Cheguei aqui, mas cheguei no tempo de Deus, no momento de Deus. E é isso que Jesus está falando. Agora, o que nós não podemos fazer é parar de orar, porque nós temos as promessas de Deus. E aqui está o cerne. E a coisa mais importante para nós, precisamos lembrar que temos aqui 3 verbos: pedir, buscar e bater. Agora, pedir, buscar e bater estão relacionados à oração. E aí a primeira promessa de Jesus é o seguinte: peçam e receberão. A promessa é que Deus nos abençoará. Continue orando, continue clamando, que Deus vai te abençoar. Porque quem pede, recebe. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu gosto da oração do Salmo 67, que diz assim: seja gracioso para conosco, ó Deus, e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o teu rosto. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. A terra produziu, mas o produto da terra é bênção de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão e irmã? Que nós precisamos pedir pelo nosso alimento, pedir pelo nosso medicamento, e Deus vai assim nos abençoar. Porque quem pede, recebe. A promessa é o seguinte: todo aquele que pede, recebe uma resposta. Agora, precisamos estar prontos para a resposta que Deus vai nos dar. Quem é pai sabe disso. O filho vem e faz 1000 pedidos, e nós não podemos conceder todos os pedidos para o nosso filho. Ontem, por exemplo, eu fui ao supermercado com o Timóteo, e ele quis comprar alguns doces. Ele comprou lá um iogurte, comprou um chocolate, comprou um negócio lá e tal, não sei o quê. Dia de compra é assim, né? A gente libera, então tá bom. Ele queria comer tudo no mesmo dia. Eu falei: não pode.
Não pode por quê? Porque você vai passar mal, porque você vai ficar muito elétrico, é muito açúcar, porque pode prejudicar seus dentes, porque isso não faz bem para a saúde, porque não pode. E o pai não precisa ficar explicando muita coisa. Gostou de ser pai? É isso, né, gente? Você fala assim, não, porque não, acabou. Eu sou o pai, eu mando. E Deus fala a mesma coisa para nós. Você pode pedir e você vai receber. Mas você só vai receber no tempo certo. Porque você e eu, pecadores, não sabemos tomar conta da nossa vida. E Deus que sabe, dá as coisas na hora certa. O que eu e você precisamos fazer? Ficar pedindo. Deus, me abençoe nisso. Deus, me ajude nisso. E aí quando você mesmo percebe que você está pedindo algo que está fora da vontade de Deus, você para de pedir. Mas aquilo que é da vontade de Deus, você continua pedindo. Você continua pedindo por um parente não convertido, você continua pedindo por um chefe que não é cristão, que é mau, você continua pedindo por uma pessoa que te feriu, e você continua pedindo para que Deus transforme seu marido, seu cônjuge, seu filho, sua avó, seu tio, seu primo, você continua pedindo. A segunda promessa de Jesus é o seguinte: procurem e encontrarão. A promessa é o seguinte, que Deus se deixa ser encontrado. Isso é maravilhoso demais. Você busca o Senhor enquanto pode achar, conforme o texto de Isaías diz, e o texto diz o seguinte: olha, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus deseja que nós o busquemos, Deus deseja que nós clamemos a Ele, procuremos a sua vontade, procurem e o encontrarão. É tão interessante que às vezes a gente está procurando alguma coisa e a gente não acha. Não sei se aconteceu com você. A gente está procurando uma ferramenta e não acha. A gente está procurando alguma coisa dentro de casa e não acha. A gente está procurando encontrar uma solução para a nossa vida, a gente não acha. A gente está procurando encontrar um carro e não acha. A gente está procurando um produto do supermercado e não acha. Agora, olha a promessa de Jesus: todo aquele que procura a Deus encontra. Por isso que eu falo o seguinte: olha, quem está procurando a Deus vai encontrar a Deus, porque Deus se revela, Deus se manifesta. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que encontraram a Deus lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, ouvindo uma canção. Procure e você vai encontrar. Eu acho interessante as pessoas assim: olha, eu gostaria de ter mais a presença de Deus. Então procure. Busque mais a Deus, busque mais conhecimento em relação a Deus. Afinal de contas, Jesus disse que a vida eterna é essa, que nós busquemos conhecer mais e mais de Deus. Conforme o nosso seminarista Lucas sempre fala, né? O que faremos na eternidade se não buscar mais e mais e mais de Deus, conhecer mais e mais de Deus. E quem ora, quem procura a Deus encontra. A promessa é que todo aquele que procura acha o Senhor, acha a sua presença. Terceira promessa de Jesus é o seguinte: bata na porta e a porta será aberta. Bata na porta, e essa é a promessa. A promessa é o seguinte: a porta será aberta, assim como esse rapaz aqui abriu a porta e atendeu o seu amigo à meia-noite. Deus sempre abre as portas para aqueles que batem, para aqueles que clamam, mas abre sempre no tempo certo, como nós já vimos. Eu gosto muito daquela expressão, por exemplo, de Jesus no Apocalipse, quando o texto diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquela que Ele fecha, ninguém abre. Então a questão é o seguinte: bata na porta e a porta será aberta. Continue clamando e no tempo de Deus a porta será aberta e você verá o seu pedido atendido pelo Senhor. Nós, irmãos e irmãs, servimos a um Deus que abre as portas, que atende o nosso pedido, mas Ele atende na agenda dEle, no tempo dEle, e Ele é soberano. Nós precisamos nos submeter à vontade dEle e calar o nosso coração. Às vezes nós pensamos numa empresa, num trabalho, numa situação profissional, numa cidade, e as coisas acontecem ou fluem com naturalidade quando Deus abre as portas, não é assim? Deus vai abrindo as portas e a gente vai passando.
No outro momento a gente está batendo, pedindo, Deus, me ajude nisso, me ajude nisso. Mas quando Deus abençoa, parece que as coisas, as coisas fluem com naturalidade, tudo vai se encaixando. Aí você tem um processo na justiça, o negócio não vai, está amarrado, mas quando Deus abre a porta, a coisa deslancha. Você quer entrar naquele trabalho, você não consegue, mas quando Deus abre a porta, tudo fica muito escancarado, você chega, você consegue. Você clama a Deus para ter um filho, você não consegue, você faz tratamento, você paga isso, vai atrás de especialista, e quando Deus abre a porta, tudo acontece. Você está esperando uma cirurgia, você não sabe para onde vai, você está meio angustiado, já perdeu um pouco a razão, a esperança, e tudo, quando Deus abre a porta, tudo acontece. Então bata na porta, clame a Deus, suplique, porque Deus ama atender os seus filhos, mas Deus sempre nos atende no tempo oportuno, no tempo certo. No versículo 12, 11, Jesus vai fazer umas perguntas bem interessantes. Olha, qual de vocês que sendo um pai, quando o filho pede pão, dá pedra? Então Deus vai dar coisas boas para vocês. Quem é o pai louco que o filho pede um peixe, ele dá uma cobra? E aí Jesus fecha isso de uma maneira triunfal, dizendo o seguinte: vocês que são maus, vocês que são pecadores, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos? E essa expressão de um rabino, quanto mais, fazendo uma comparação, olha a comparação de Jesus: vocês são maus, vocês são pecadores, e mesmo pecadores, mesmo contaminados pelo pecado, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o nosso Deus e Pai não nos dará o Espírito Santo, aquele que eles estão pedindo? E eu fiquei pensando o seguinte: mas por que Jesus aqui está colocando a questão do Espírito Santo? Agora, no contexto da época, o Espírito Santo havia se ausentado. Em segundo lugar, o Espírito Santo estava disponível para poucas pessoas. Em terceiro ponto, o Espírito Santo pertencia somente a uma comunidade especial. Aqui Jesus está falando o seguinte: o Espírito Santo está sobre todos aqueles que estão clamando. Porque você não pode orar a Deus senão por meio do Espírito Santo. E a doutrina que Paulo vai nos ajudar a construir é o seguinte: nós oramos no poder do Espírito Santo. E nós, quando não sabemos orar, o Espírito Santo de Deus, conforme nós já estudamos em Romanos 8, 26, é Ele que ora por nós, com gemidos inexprimíveis. E você clama, e você ora. Então essa parábola traz pelo menos duas lições e aponta para nós dois caminhos. Nós aprendemos semana passada a orar sem desanimar, orar sem vacilar e orar sem esmorecer. E hoje nós aprendemos a orar baseado nas promessas de Deus. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, acha. E aquele que pede, recebe o que pediu. E se nós, que somos maus, conseguimos dar boas coisas, muito mais, infinitamente mais, o nosso Deus e Pai, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração. Amém. Amém. Chegou algum pedido aí?